Hoje é o primeiro dia do ano mesmo para valer e precisamos voltar a cuidar do nosso quintal. Porque, enquanto olhávamos para a Venezuela, o governo achou um jeito de acabar com o caso do Banco Master. Gente, exatamente isso. Vejam essa sacanagem. TCU, Tribunal de Contas da União, fará inspeção no Banco Central sobre caso do Banco Master, diz Vital. Inspeção visa apurar processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. Eu vou explicar. Mas primeiro, quem é Vital? Esse é o atual presidente do TCU. Político, por óbvio, Vital Rei. Foi investigado na Operação Lava Jato por suposto recebimento de propina por corrupção e lavagem de dinheiro relacionada a 3 milhões da OAS. Adivinhe, seu caso foi arquivado em razão do foro privilegiado. Esse é o cara, então, que colocou o TCU para investigar a ação do Banco Central de liquidação do Banco Master. O que está acontecendo? Que história é essa de liquidação do Banco Master? Esse Banco Master, ele é uma fraude. O Banco de Brasília, que é um banco público, que 80% desse banco é do governo do DF, quis comprar o Banco Master por 3 bilhões. O Banco Central tinha que aprovar essa conta. Quando o Banco Central foi investigar o Banco Master, o Banco Central disse: esse Banco Master é uma fraude, ele tem que ser fechado. Então, vazou aquele escândalo de 12 bi de fraudes do Banco Master. O Banco Central, então, que manda em tudo, mandou liquidar esse Banco Master. Liquidar significa fechar o Banco Master. Só que daí, todo mundo sabe que o negócio não parou bem aí. De repente, o Dias Toffoli viaja de jatinho para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Na mesma semana, o Dias Toffoli puxa o caso para o STF, coloca sigilo absoluto e as bombas começam a aparecer. Então agora o governo acha uma forma de questionar o trabalho do Banco Central para achar uma brecha, uma falha no trabalho do Banco Central, para que o Dias Toffoli, então, dê uma canetada e acabe com o caso do Banco Master. Isso está muito claro. E vejam a imparcialidade do presidente do TCU, que teve essa ideia maravilhosa. Olha só, o processo é uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação do Banco Master. Esse é o termo técnico. Depois da nota técnica que o Banco Central mandou para o TCU, hoje, inicia-se um processo de inspeção da documentação no Banco Central. O trabalho será conduzido pela área técnica do órgão de controle externo, pelo ministro Jonathan de Jesus. Tá, e quem que é esse ministro que vai ser praticamente o relator, vai ser o responsável por essa inspeção? Jonathan Pereira de Jesus é um político, obviamente, de Roraima. Está no cargo de ministro do TCU desde 2023, após ter sido nomeado pelo presidente Lula. Antes disso, foi deputado federal por Roraima por 4 mandatos, filiado ao Republicanos, ao partido do Hugo Mota. Mas olhem como que o Belezura já começa a falar do caso. No despacho, o ministro, é assim que eles são chamados no TSU, classifica a liquidação como uma medida extrema. Opa, já está achando pelo em ovo no trabalho do Banco Central. E afirma haver indícios de uma cronologia atípica. Opa, ele já está vendo problema na liquidação do Banco Master, no processo decisório que levou à intervenção na instituição. Calma, que tem mais. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles acharam uma forma de interferir na independência do Banco Central. Por quê? O Banco Central mandou fechar o Banco Master, mas foi o Banco Central também que pediu para a Polícia Federal investigar as fraudes. A Polícia Federal, então, descobre a fraude de 12 bi do Banco Master e a Polícia Federal, então, prende Vorcaro e começa toda essa confusão que vocês conhecem. Agora,
O Dias Toffoli puxou o caso para ele, o caso está com o Dias Toffoli. Se o Tribunal de Contas da União, por exemplo, encontrar falha no trabalho do Banco Central, a defesa do Banco Master pode ir perante o STF e pedir a anulação da liquidação. Aqui está o ponto. E vocês sabem que tem um escritório famoso que defende os interesses do Banco Master. O escritório da esposa de um ministro que tem um contratinho de 129 milhões. Então, todo o trabalho brilhante do Banco Central, que descobriu toda essa fraude do Banco Master, pode, em uma canetada do STF, desmoronar, vir tudo por terra, apenas com um relatório que será feito pelo TCU. Agora, querem saber o que tem de pior por trás de tudo isso? Fundo garantidor ainda aguarda a lista de credores do Banco Master para pagar investidores. O fundo estima que deve ressarcir cerca de 41 bilhões de reais aos credores do Banco Master. Opa, 41 bi. O que acontece aqui? Quando o Banco Central mandou fechar o Banco Master, as pessoas que têm dinheiro lá vão perder seus dinheiros? Não. Existe um fundo garantidor. Porém, para que esse fundo garantidor pague, o Banco Master tem que enviar a esse fundo garantidor a listagem do nome dos credores. Quem eram os clientes do Banco Master que tem que receber. E aí, então, nessa lista, terão os nomes de todo mundo que botou grana no Banco Master. E não é só isso. O fundo garantidor só cobre até 250 mil reais por CPF. Ou seja, se algum político importante colocou milhões lá, se algum ministro colocou milhões no Banco Master, com essa decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, esses deputados, esses senadores, esses ministros podem perder seus milhões e receber só 250 mil reais. Temos que dar um jeito nisso. E agora? E agora o TCU entra em ação, questiona o trabalho do Banco Central e a defesa do Banco Master vai pedir no STF para anular a liquidação. O Banco Master volta à normalidade, não precisa mais enviar para o fundo garantidor o nome dos seus clientes, todo mundo blindado, e consegue devolver os milhões ou bilhões de todos os seus clientes poderosos. Será que é por isso, então, o interesse do Dias Toffoli na investigação do Vorcaro? Porque, olha só, perguntas de Toffoli a Vorcaro pedem que banqueiro avalie a atuação do Banco Central. Pera lá, o ministro do STF não participou da audiência, mas enviou questionamentos por escritos para serem feitos por juiz auxiliar. Gente, o Vorcaro, pela primeira vez da história, o investigado foi ouvido no STF. Olha isso daqui, uma investigação da Polícia Federal. O Vorcaro foi ouvido na sede do STF e a delegada foi acompanhada de um juiz nomeado pelo Dias Toffoli. Toffoli colocou um juiz auxiliar para fiscalizar o trabalho da delegada dentro do STF. Imagina só que tranquilo o trabalho dessa delegada, né? Sendo fiscalizada dentro do STF por um juiz nomeado pelo relator Dias Toffoli. Inclusive, o Dias Toffoli mandou perguntas para que esse juiz fizesse ao Vorcaro, e uma das perguntas é: Vorcaro, diz aí o que você achou do trabalho do Banco Central que mandou fechar o teu Banco Master. Gente, tá na cara, então, que eles já acharam uma estratégia, já deram um jeito de anular a liquidação do Banco Master e anular, provavelmente, essa investigação contra Vorcaro, o Banco Master e toda essa operação que teve. O caso, que tem potencial para derrubar o regime, está prestes a ser anulado no STF. Eu sou Jeffrey Chiquinho. Veja a conversa de Alexandre de Moraes flagrada por escuta da Polícia Federal. O jornalista do Metrópole, Samuel Pancher, fez um post no X mostrando uma coisa bizarra. Alexandre de Moraes já foi pego em uma escuta da Polícia Federal.
Fica aqui comigo nesse nosso encontro com justiça, que eu vou te mostrar tudo sobre essa situação do Moraes em 2 pontos. Primeiro, o que ele falou durante essa escuta da Polícia Federal, hein? Segundo, o que essa conversa grampeada revela sobre o modus operandi do Moraes, a sua forma de atuar. Vamos então direto ao primeiro ponto. Gente, o Alexandre de Moraes ele já foi pego em uma escuta da Polícia Federal. Isso aconteceu em novembro de 2015 e o jornalista Samuel Puncher ele fez um post no X lembrando desse episódio. Um desembargador do TJ de Minas Gerais ele ligou para o Moraes para falar sobre um processo que ele tinha lá no CNJ sobre a existência lá no gabinete dele de funcionários fantasmas. Moraes tinha advogado para esse desembargador, mas na época da ligação ele era secretário de Justiça em São Paulo. O contexto da ligação é que Moraes havia dado entrada em um recurso no STF para suspender o processo do CNJ. Vamos dar uma olhadinha aqui no que disse o Alexandre de Moraes? Olha aqui comigo. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né? Aqui vai ter jogar terça ou mandar franca? Isso, vai terça. Uai, Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os TRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele falou que não, assim, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas daí você não pode estar lá, né? Isso aí, pessoal. Você entendeu como que essa ligação é inacreditável? Eu vou explicar e vou detalhar isso para você no nosso segundo ponto. Enquanto isso, eu queria agradecer a você por fazer parte dessa comunidade e por sempre ampliar a nossa voz conjunta. Obrigado por deixar o seu like aqui no vídeo, por se inscrever no canal, por ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer com que a nossa voz conjunta chegue mais longe. Vamos seguir lutando juntos nesse ano de 2026 por verdade, por justiça e por liberdade. E vamos agora para o nosso segundo ponto. O Moraes simplesmente ele disse várias coisas bizarras nesse áudio. Ele disse que ele encontrou o Toffoli, que encontrou Gilmar. Ele disse que bateu um papo com o Toffoli sobre o caso e que não ia ter novidades. E queria conversar com o Gilmar sobre o caso naquela noite. Gente, em um momento em que o Moraes ele é acusado na imprensa e nas redes sociais dele ter pressionado o Banco Central como ministro do Supremo, de ter cometido crime de advocacia administrativa do artigo 321 do Código Penal, tudo isso no caso do Banco Master, vejo aí como que o Moraes se comportava enquanto secretário de Justiça. Basicamente advogando irregularmente para um ex-cliente dele enquanto ele exercia uma função pública. E vejam como que o áudio traz os bastidores do STF. O Moraes disse que ele conversou com o Toffoli e deu a entender que eles acertaram ali o voto do Toffoli em um sentido favorável para o cliente dele, Moraes. Depois ele diz o seguinte para o cliente dele, olha, é bom tirar da frente o processo. Eu quero começar a fazer campanha para você ir para o STJ. Desde quando que é papel de secretário de Segurança Pública de São Paulo ficar fazendo lobby para desembargador e para o STJ? É bizarro, mas é assim que funcionam os bastidores do poder em Brasília. É daí para pior. Também é inacreditável como que ele fala sem qualquer cerimônia que tem que tirar da frente o processo, senão o povo começa a encher o saco. Provavelmente se referindo aí a pessoas que cobrariam o desembargador sobre a conduta dele que estava sendo investigada. A preocupação do Moraes, veja, não é com a conduta do investigado, a conduta aí alegadamente irregular desse investigado pelo CNJ. A preocupação é fazer campanha para colocar um aliado dele no STJ e que para isso as pessoas não poderiam encher o saco cobrando o desembargador por essa alegada irregularidade de um funcionário fantasma. Então é bom que você, amiguinho alexandrista, veja esse vídeo e lembre disso. O Moraes, ele não é o paladino da democracia. O áudio sugere, ao contrário, um comportamento aí patrimonialista em relação ao Estado, que confunde o público e o privado, que é exatamente o que teria acontecido agora no caso do Banco Master. Essa foi apenas mais uma vez, depois dos áudios da Vaza Toga, em que ele foi pego agindo nos bastidores de modo absolutamente impróprio. Mas e você, hein? Você acha normal essa conversa que o Moraes teve?
Conta aí para mim a sua opinião nos comentários e se essa nossa explicação ajudou você a entender exatamente o que esse áudio significa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos aos fatos de 2 casos distintos que envolvem o judiciário brasileiro e ganharam repercussão. O primeiro trata da liquidação de um banco, já o segundo, de uma escuta telefônica de 2015. Tudo começa com a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master por suposta fraude. A Polícia Federal apura supostas fraudes que podem chegar a 12 bilhões de reais. Após a ordem do Banco Central e a investigação, o caso chegou ao STF sob sigilo. Agora, um novo desdobramento. O Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu uma inspeção. O ministro relator no TCU já apontou a liquidação como medida extrema, com cronologia atípica. Bom, o relatório do TCU pode ser usado pela defesa para tentar anular a liquidação no STF. Enquanto isso, investidores aguardam o ressarcimento do fundo garantidor, que depende de uma lista de credores. Agora vamos ao segundo caso. Uma conversa gravada pela Polícia Federal em novembro de 2015. O diálogo foi entre Alexandre de Moraes, na época secretário de Justiça, e um desembargador em Minas. No áudio, Moraes diz que conversou com o ministro Dias Toffoli sobre o caso em questão. Ele também afirma que iria conversar com outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a respeito. A gravação também menciona o início de uma campanha para promover o desembargador ao STJ. Aqui, um resumo dos fatos. De um lado, a liquidação de um banco. Do outro, uma gravação. Os desdobramentos desses 2 eventos levantam questões sobre as instituições e seus processos internos.